Voltando com o conteúdo do módulo 13, turma, vamos falar sobre a fisiologia das plantas e, como tema principal, os hormônios e as funções dele nesses vegetais. O fototropismo, turma, como nós já falamos, é o crescimento das plantas orientados em direção ao estímulo luminoso, ou seja, ao estímulo da luz solar. O fototropismo ele pode ser positivo e negativo. Quando o crescimento ocorre em direção ao estímulo da luz, é chamado de fototropismo positivo. Quando ocorre em sentido contrário, chamamos de fototropismo negativo. A resposta adaptativa do caule, causada pela migração das auxinas, hormônio responsável pelo crescimento, para o lado oposto do iluminado, curvando o caule em direção à luz solar, a fonte de luz. Então, isso é fototropismo positivo. Os caules, eles irão apresentar um fototropismo positivo, pois eles crescem em direção à fonte de luz. Já as raízes apresentam fototropismo negativo, crescem no sentido contrário ao da luz solar. Então, é facilmente observado na natureza a ação do fototropismo. Um exemplo bem clássico é o girassol, que pode movimentar-se conforme a direção da luz solar. Outro exemplo é um vaso de planta dentro de uma sala escura. Com o tempo, nós vamos conseguir notar que a planta ela vai começar a crescer em direção a uma janela, a uma porta, ou seja, a alguma direção que leve a luz. As plantas elas podem apresentar outro tipo de tropismo, conforme o estímulo externo que será recebido, tá? Além do fototropismo, nós temos o geotropismo, que é bastante comum, que está relacionado com a gravidade, corresponde ao crescimento das plantas orientados pela gravidade. Bom, outra característica vai ser a dominância apical e outros efeitos que são ocasionados por esse hormônio chamado de auxina, tá? A dominância apical, turma, ela faz parte do mecanismo que influencia uma ação inibitória da gema apical. Já estudamos isso em caule, né? Sobre as gemas axilares, por meio da ação de dois hormônios em conjunto, que é a auxina e a estregolactona, que são que elas acabam interagindo na regulação e na dominância apical dessa planta. Os primeiros estudos sobre essas substâncias que são reguladoras de crescimento em plantas, elas foram realizados por Charles Darwin, ainda naqueles estudos que nós falamos em sala de aula, né? Que fala, ele inclusive escreveu um livro sobre o poder do movimento das plantas. Eu acho que eu cheguei a mostrar isso para vocês, tá? Onde fala da fisiologia natural. E ele diz, ele estuda, ele fez algumas pesquisas sobre o mecanismo que isola o funcionamento ou então influencia no desenvolvimento dessas bases apicais. As auxinas que são produzidas na gema apical do caule acaba exercendo forte ação de inibição sobre as gemas laterais, mantendo-as em estado de dormência, ou seja, elas não conseguem crescer. Esse efeito é conhecido como dominância apical. Sementes em desenvolvimento, elas acabam liberando auxinas, as quais atuam sobre a parede do ovário e levam ao desenvolvimento do fruto. Então, para isso, é necessário que ocorra a eliminação desse meristema apical, justamente para fazer com que se cresça esse caule, ou então que faça a aplicação de auxina, justamente para inibir esse crescimento. Os fitocromos e o desenvolvimento das plantas estão interligados por quê? O fitocromo é um pigmento proteico de coloração azul esverdeada que ela ajuda na participação na fisiologia das plantas em questão das respostas dos fenômenos periódicos de luminosidade, ou seja, é responsável por inúmeros processos de desenvolvimento, tá? Essa substância, com duas formas possíveis, o fitocromo inativo e ativo, então eles vão se encontrar dessas duas formas. Encontra-se dissolvido no hialoplasma das células vegetais, já estudamos isso em células. Captando especificamente o comprimento de ondas proveniente da luz solar, tá, turma? Então, conforme o período do dia, isto é, conforme a claridade diária, esses dois tipos de fitocromo podem se converter um no outro, reciprocamente, de acordo com a absorção de comprimentos de ondas, no caso luminosidade, que compreende a frequência da cor vermelha. Então, quanto mais cor vermelha, mais processo fotossintético eles irão fazer. Então, os fitocromos são essas proteínas que permitem às células vegetais responderem aos estímulos luminosos. Eles sempre vão estar associados no processo fisiológico, como a germinação das sementes, a floração e a abertura estomática, ou seja, estômatos, vimos muito isso. Célula responsável pelas trocas gasosas e armazenamento de água.
O efeito da luz sobre a germinação é denominado fotoblatismo, tá? Aí eu vou ter o fotoblatismo negativo e o positivo. O fotoblatismo negativo, as sementes elas não vão precisar da luz para germinar. No positivo, as sementes precisam da luz para a germinação. Sem a luz não ocorre o desenvolvimento da planta. O fitocromo ele pode originar dois tipos de ações, que é o estoliamento e o fotoperiodismo. O estoliamento é o nome dado ao procedimento que consiste no crescimento do vegetal no escuro, ou seja, não tem a necessidade da luz. Sua principal característica é que o caule surge bem longos e as folhas curtas. Se esse vegetal for colocado sob a radiação vermelha da luz solar, iremos notar que o crescimento do caule torna-se mais lento e as folhas vão passar a crescer com mais velocidade, interrompendo o estiolamento. No entanto, se o vegetal tiver contato com a radiação inferior, o procedimento será controlado. Então, no caso do estiolamento, as respostas adaptativas à escuridão vai levar aquela planta jovem a buscar com maior rapidez a luz solar. Nesse processo marcado pelo grande alongamento do caule, vai haver o pouco crescimento das folhas e a ausência da clorofila, tá? Essa vai ser a diferença do estoliamento. Eu não necessitarei da luz em proporções altas, da luz vermelha em proporções altas. No fotoperiodismo, é um fenômeno que é causado no período do dia e da noite, que interfere na evolução dos vegetais. Portanto, no fotoperiodismo, está relacionado com os processos fisiológicos de vegetação. No caso, a floração, que é a modificação da gema vegetal na gema floral, onde a gente vai ter a floração daquela planta. Então, no fotoperiodismo, há relação entre os períodos de iluminação e de escuridão que regula a floração das plantas. Logo após essa microaula, vocês vão fazer o experimento que já se encontra no portal da UNOI na agenda de vocês. Eu preciso de tempo, então vocês vão ter que ter um tempinho para fazer esse processo, tá? A gente vai fazer e acompanhar durante 15 dias um desenvolvimento das plantas, de alguma planta que vocês vão escolher de preferência para a gente fazer uma ação de fotoperiodismo, tá? Então sigam os passos que estão lá no portal para a gente conseguir fazer esse experimento.